Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor, como um fogo abrasador. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. 28 de maio, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Vamos ouvir aí o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja sobre esse texto de hoje, que é bem curtinho. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. O Pentecostes, parágrafo 730. Chega por fim a hora de Jesus. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. No momento em que, pela sua morte, vence a morte, de tal modo que, ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, logo dá o Espírito Santo, soprando sobre os discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Parágrafo 731. No dia de Pentecostes, no término das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Parágrafo 732. Neste dia, revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda, que não cessará jamais, o Espírito Santo faz entrar no mundo, nos últimos tempos, no tempo da Igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Nós vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, porque foi ela que nos salvou. O Espírito Santo e a Igreja. Parágrafo 737. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa doravante os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens e adianta-se-lhes com a sua graça para os atrair a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado. Lembra-lhes a sua palavra e abre-lhes o Espírito à inteligência da sua morte e da sua ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, com o fim de os reconciliar, de os pôr em comunhão com Deus, para os fazer dar muito fruto. Parágrafo 750. Crer que a Igreja é santa e católica e que é una e apostólica, como acrescenta
o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer a Igreja Santa, e não na Igreja, para não confundir Deus com as suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que Ele próprio pôs na sua Igreja. E encerro com um adendo meu aqui, que não está no catecismo. Por certo, a Igreja é herdeira do Espírito Santo, pois foi através das missões dos apóstolos que se confunde com a missão da Igreja que o Espírito é repassado por função apostólica a todos nós.